Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, companheiro do dia a dia, das horas, dos momentos em que nós paramos para fazer uma reflexão junto, falar de algo importante que é a palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 26 de março, né? O tempo tá aqui frio, acredito que uns 22 graus, não olhei. São 8 horas e 57 minutos. 8 horas e 57 minutos. Graças a Deus. Tive uma noite abençoada, maravilhosa de descanso. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, meu amigo, minha amiga, que Deus tem um conselho para nós nesta manhã. Deus quer falar algo ao nosso coração. Deus quer trazer uma revelação para mim, para você, para a nossa vida. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem nesta manhã, eu iria falar sobre renúncia, despertamento. A palavra renúncia é uma palavra muito forte. Nem todos, a maioria, a minoria é que quer renúncia, quer renunciar. Nem todos querem renúncia. Essa palavra é uma palavra muito difícil de fazer uma colocação na vida da gente. Aonde o eu prevalece, aonde o ego prevalece, o orgulho prevalece, aonde muitas coisas chamadas o eu prevalece. No vídeo passado nós falamos a respeito do Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18, Jesus estava em particular, nós falamos sobre isso, mas nós vamos retornar a esse assunto. Primeiro ele estava em particular, estava em particular, se separou um pouco da multidão, do povo, e foi ter um particular com ele e o Pai. É algo que nós devemos fazer de vez em quando. Ter um particular, uma reflexão talvez entre nós mesmos, ou junto com o Pai, né? Que é aquele que tem resposta para tudo. E voltando àquele assunto, a Bíblia diz assim no versículo 23, dizia a todos, ele estava dizendo para os discípulos, ele não estava se referindo a uma pessoa somente, a um discípulo, especificamente a um discípulo. A Bíblia está falando que ele dizia a todos aqueles que ali estavam junto com ele quando ele saiu do particular. Certamente ele já saiu dali querendo fazer algumas perguntas a respeito do que o povo estava dizendo a respeito dele, né? E aí ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim. É uma palavra bastante importante, interessante. Se alguém quer vir após mim. Se alguém, ele não está se referindo a uma pessoa específica, como já disse antes. Se alguém, ou você, ou eu, ou fulano, ou cicrano,
alguém quer vir após ele, está diante dele, essa palavra após não é depois dele, é com ele, é estar com ele, está ligado a ele, está arraigado nele, porque Jesus Cristo é a palavra. Então, é uma pergunta, é um chamado, mas com uma condição. O que me dá o meu entendimento, ele alcança isso daí. É: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Existe uma condição. Existe uma condição para a pessoa vir estar com ele, seguir a ele, ter ele como Senhor e Salvador, ter ele como primazia, primeiro lugar. Existe uma condição. O que me chama a atenção é que a gente vê N pregações, N palavras, N orações, pessoas que fazem oração através da internet, mas dificilmente você vê a pessoa falar sobre renúncia, porque geralmente uma boa parte ou a maioria dos pregadores de internet, eles querem status. Eles ganham um certo prestígio pelo YouTube, às vezes ganham até financeiramente, eu acredito isso. Então eles não falam sobre pecado e sobre renúncia. Hoje em dia pouco se fala sobre céu e inferno. Então, para vir a Jesus, para estar com Jesus, para seguir os mandamentos, preceitos, a direção de Jesus Cristo Senhor, existe algo que nós temos que fazer, que é muito difícil, é super difícil para o ser humano ele negar a si mesmo. Ele negar o eu. Renúncia é negar o eu. Se você buscar no dicionário, você vai ver que essa palavra renúncia é muito forte, fortíssima. Eu, às vezes, não tenho nem argumento. Então, a gente tem que renunciar ao eu, porque o ser humano em si, ele é cheio de eu. É cheio de eu. Tem muitos, é claro que eu não vou generalizar o ser humano no total, mas ele já nasce com o eu. Agora, é claro que aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que querem guardar os mandamentos, aqueles que querem ter uma vida segundo a palavra de Deus, ele tem que renunciar a tudo, muita coisa, o eu. O eu da pessoa é aquele que é aquela palavra que tem duas letras e ela faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Eu posso, eu quero, eu vou fazer. Não existe humildade. Não existe humildade, não existe simplicidade. Às vezes, a pessoa, por vestir uma roupa simples, aí você acha que ele é simples. Eu sempre digo que o pior orgulhoso é o pobre.
Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu já me deparei com pessoas pobres financeiramente, pessoas que não têm aonde tirar. Às vezes ele troca o dia por um prato de comida. Entenda bem que eu não estou desfazendo da pessoa financeiramente, não, eu estou falando sobre o eu, o orgulho. Porque às vezes a pessoa não tem nada no sentido de ter bens materiais, mas ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele tem procedimentos, ele desfaz da pessoa, ele desfaz do próprio parente, do próprio pessoa que está ali do lado. É um eu que domina a mente dele, né? Ele não sabe obedecer. Hoje mesmo eu estava falando sobre a gente vê muito falar em abrir igreja. A gente vê muito falar sobre isso, né? A gente vê pessoas que não têm estudo. Não estou desfazendo também das pessoas que não têm estudo. É porque eu tenho um entendimento que a pessoa, para ser um pastor de ovelhas, que pastor ele tem que ter ovelha para tomar conta. Ele tem que ter um certo estudo, uma base bíblica, para ele ensinar, para ele conduzir. Que você faz um paralelo entre o pastor que está lá no mato cuidando das ovelhas, ele tem que ter uma certa experiência para ele cuidar daquele rebanho ali, para não deixar o rebanho se contaminar com coisas que podem prejudicar aquele rebanho, aquele animal. Eu estou falando de animal, né, nesse momento. Evitar de comer uma erva daninha, e dar ali uma pastagem boa para aquelas ovelhas, dar uma lã bonita, uma lã perfeita. E assim a igreja do Senhor é super interessante, que é uma igreja que o ser humano ele é considerado a noiva de Cristo. Aqueles, né, que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, eu estava falando sobre isso. Às vezes a pessoa quer ser pastor. Estava conversando aqui com uma pessoa muito bacana. E às vezes a pessoa ele não quer obedecer. Ele não quer ser submisso à igreja a qual ele frequenta, o pastor, as normas da igreja, as normas. Porque se você não obedece àquele que você está vendo, tá? Como que você vai obedecer a Deus que você não vê? Então é renúncia do eu. Aí ele quer abrir uma igreja, ele quer abrir um salão na casa dele, ele não tem base bíblica, ele não tem instrução nenhuma, só porque aprendeu a orar, aprendeu a falar em línguas, já acha que pode. Isso é falta de submissão, é falta de renúncia do eu, de querer ser, porque tudo vem na hora de Deus, tudo vem no momento de Deus. Então a renúncia é algo, por isso que Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como que é você negar você mesmo? É você negar o seu eu, é você negar aquilo que você acha que é bom para a sua vida e às vezes não é, né? Quantas pessoas vêm para Cristo, mas quer continuar a vida do mesmo jeito que é e fala, não, eu amo Jesus. Mentira. A Bíblia diz que aquele que ama, ele guarda os mandamentos. E guardar os mandamentos é uma regra de normas, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E não é que Deus está exigindo para o seu bem, para o seu mal, não. Ele está exigindo para o seu bem.
para o seu bem físico mesmo. Você vê que a Bíblia fala sobre glutonaria, né? A Bíblia fala sobre alcoolismo, a Bíblia fala sobre o vício, o viciado. Então, se Deus, se você vai negar você mesmo, a sua carne quer o quê? A sua carne quer sentar numa rodada de cerveja, de pessoas ali que se dizem amigo, conversinha fiada, falar sobre mulher, sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo tudo, e aquilo ali futuramente vai te levar para uma ruína. Primeira ruína física, material, né? Que a bebida ela corrói. Eu sempre falo, eu sempre vejo a pessoa falar, eu falava quando eu bebia, eu estou bebendo socialmente. E socialmente vira uma cirrose e mata a pessoa, deixa a pessoa detonada, né? As drogas e muitas outras coisas, a pessoa passa noitada, perder noitada, né? E um tanto de coisa que a pessoa acha que não, eu posso, que isso não vai me contaminar, que isso não posso. Então Jesus fala, tem que negar você mesmo, negar você é os seus desejos, é os seus desejos da carne, aqueles desejos que vai te levar para o mal, que vai te levar para um caminho de derrota, de destruição, tanto fisicamente como futuramente, porque existe um céu de glória, existe vida eterna com o diabo e vida eterna com um céu de glória. Então, a pessoa tem que negar a si mesmo, ele tem que negar. Não adianta você falar, essas pessoas que estão falando mentira aí, não, você pode vir do jeito que você está, pode vir mesmo do jeito que está, só que existe uma mudança, existe uma norma, existe regra, existe princípios. A palavra de Deus não é você vir e ficar do jeito que você está, não. Porque senão, dessa maneira é fácil ser um cristão. Por isso que ele falou com os discípulos, para seguir a ele, tinha que negar tudo. Eles negaram tudo, né? Então, se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder ela. Por quê? Em que sentido é isso, meu irmão? É complexo isso daí. Mas eu vou falar o meu entendimento que o Senhor que tem me dado através da palavra. Você perder a sua vida é justamente isso que eu falei. Porque você acha que viver para o mundo é você ter vida. E não é, irmãos, não é. Às vezes a pessoa está levando uma vida desordenada. Você não vê a parábola do filho pródigo? Não, pai, eu quero tudo que é meu, o meu dinheiro, a minha parte, que eu vou lá. E foi, prostituiu, dançou, gastou com mulheres, gastou com bebida, com tanto de coisa que a gente... E depois ele viu que nem nada daquilo trazia prazer para ele, né? Era uma vida de vaidade, como diz o sábio Salomão. Então, se nós perder a nossa vida no sentido de mundanismo, de viver regaladamente uma vida de mundanismo, de bebedeira, de farra, de noitada, de mentira, de engano, porque mentira e engano também leva para o inferno também. A Bíblia é bem clara nisso. De hipocrisia, de dar calote nas pessoas. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais. Por isso que eu falo que tem que ter renúncia. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que prostituía não prostituía mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque é uma mudança de vida, de comportamento. É renúncia. É difícil renunciar? É. Ainda mais para quem já viveu lá no mundo fazendo as coisas tudo errado, tudo mau hábitos. Aí é difícil. Você tem que ter
Você tem que ter muita positividade para você ficar, seguir e vir após esse Jesus que fala, vem após mim, negue-se a si mesmo a sua cruz, pega a sua cruz, pega os seus problemas, as suas dificuldades e vem para Jesus. E Ele, juntamente contigo, você arraigado nele, Ele vai fazer você viver diferente. Eu quando larguei das drogas, da bebida, da prostituição, de muita coisa, muita coisa errada. Eu tenho até nojo de falar às vezes, que eu nem conto, detalhes eu não conto. Eu só sei que eu vim para Cristo, eu peguei aquela montoeira de problema que eu tinha e vim para Cristo, mas vim mesmo. Eu me aprofundei assim no meio dos irmãos que orava, que jejuava, que consagrava e fui tendo mudança de comportamento, mas até hoje tem hora que vem algum mau hábito, eu rejeito ele, né? Mas é difícil, mas não é impossível quando você quer uma vida eterna com Cristo, quando você quer uma mudança na sua vida atual. Porque ser aparente só não adianta. Não adianta eu colocar uma Bíblia debaixo do braço, uma gravatinha bonita, um terno bonito, e estar lá na frente da igreja, e depois estar em casa espancando a mulher, judiando dos filhos, falando palavrão, falando coisas, sendo irritadinho. Isso são coisas que você acha que Deus não está observando. Deus está observando e amanhã ou depois Ele faz cair a sua máscara. Renúncia, irmãos. Vamos renunciar, Jesus está voltando. Toma a sua cruz. Vem sim, do jeito que eu sei que vem para Jesus, cheio de carrapicho, cheio de alcoolismo, cheio de prostituição, mas quando você chegar a Jesus, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e fazer algo diferente para você ser uma pessoa diferente. Ah, mas eles vão me chamar de crente quadrado, de crente metido. Deixa chamar, irmãos. Deixa chamar, não tem problema não. Porque amanhã nós vamos dar conta a Deus. E você vai dar conta daquilo que você é. Entende? Então renúncia, vamos renunciar. Vida eterna com Cristo, gente. Olha lá a parábola do rico e o Lázaro. Aquilo ali é o exemplo vivo do céu e inferno. O inferno existe. Muitos não querem acreditar, mas o inferno existe. E depois que estiver lá, não adianta querer vir para o lado de cá, que não tem jeito. Você tem que aproveitar agora, que a palavra de Deus está sendo pregada. É agora. É você valorizar você diante de Cristo. Porque servir ao Senhor e ser servo do Senhor é ter uma vida com Cristo, é guardar os mandamentos, guardar os preceitos dele na tábua do nosso coração, levar uma vida de santidade, fidelidade, compromisso, comportamentos que falam a respeito de Cristo, exalar o cheiro suave de Cristo. Isso é vir para Cristo. Isso é vir após Cristo. É negar-se a si mesmo. Nega o seu eu, irmão. Larga de orgulho, soberba, egoísmo. Nada disso vai te dar a vida eterna, não. Nada disso vai fazer você ser um vencedor, não, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente nessa palavra, nessa reflexão desta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã. Apresento a vida dessa pessoa, dessa família. Pai querido, eu sei que é difícil renunciar, ainda mais quando nós temos hábitos do passado que nos leva ainda a praticar coisas mundanas, carnais. Mas através do Espírito Santo nesta manhã,
o Senhor possa falar ao meu coração, ao nosso coração, o Senhor possa fazer mudança através do poder do Espírito Santo na nossa vida, na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra todo laço, toda bandeja, toda cilada, toda armadilha de Satanás, joga por terra, Pai. Desfaz as tramas de Satanás que ele tem contra a nossa vida nesta manhã de terça-feira, nesse dia de terça-feira. E dá vitória para o teu povo, Pai. Visita aquelas que estão hospitalizadas, doente, enfermo, acamado, atingido pelo coronavírus, atingido pela dengue, pelo mosquito da dengue. Pai querido, dá livramento para nós, a tua igreja, para o teu povo. Guarda nós debaixo do teu sangue. Dá livramento do comunismo, Pai querido, que nós estamos vivendo uma vida política desordenada. Mas o Senhor há de nos guardar e nos dar livramento. Guarda aqueles que estão ali no Congresso, que querem levar uma vida honestamente, sincera e prudente. Guarda eles debaixo do teu sangue. Dá livramento, Pai querido, da perseguição política para aqueles que querem levar uma vida de sinceridade ali dentro, Pai. Senhor, desperta a tua igreja. Desperta nós a orar, jejuar, vigiar, ser prudente. Desperta a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, confiante no milagre da parte do Senhor na nossa vida nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Compartilhe esse vídeo. Se você se interessar, dá o seu like, dá o seu joinha, faça para a glória do nome do Senhor e me ajuda a ser um evangelista, um missionário itinerante através da rede social. Amém? Um beijo, um abraço do irmão Leôncio Gama. Aleluia.